seguinte, há 3 domingos atrás, nós fizemos uma mensagem, e você vai se lembrar, que nós falamos a respeito de um momento na vida de Jesus, em que ele teria entrado no templo e derrubado a mesa dos cambistas e chamado aqueles que estavam ali de ladrões, que estavam escondidos em um covil, aonde deveria ser a casa de oração de Deus. E nós falamos a respeito da reação daqueles que eram fariseus, daqueles que eram mestres, e como eles reagiram a uma verdade que foi revelada diante dos olhos deles. E eles reagiram questionando a autoridade de Jesus. E em resposta a esse questionamento da autoridade de Jesus, ele disparou 3 parábolas. E nós falamos, nesse domingo que passou, da parábola das bodas, da parábola da festa de casamento. E nessa parábola nós abordamos justamente isso, o fato de sermos muitos os que são chamados e poucos aqueles que são escolhidos. E falamos a respeito desse processo, onde todos nós temos a possibilidade de fazer parte de uma grande festa, ou seja, do reino de Deus, e temos sim que nos preparar, não só preparar, mas nos sujeitarmos a essa transformação de Deus, que nos torna possível a nossa participação desse reino. E Jesus usou nessa parábola o símbolo daquela roupa nupcial, né, a roupa de casamento, para nós participarmos. Você estava aqui nessa pregação, irmãos. Eu falei que nós iríamos falar das outras 2 parábolas, né? Depois disso nós tivemos o culto de aniversário da igreja, né? Que nós falamos do texto base da igreja, e também depois teve esse episódio aí onde o Leandro veio e trouxe a mensagem para vocês, né? No domingo passado. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, e versos do 28 ao 31. Abre aí comigo, se você tem Bíblia, abre o seu aplicativo aí do celular, abre a sua Bíblia aí no celular. E pode acompanhar aqui conosco também, né? Posso ler? Lembra, né, desse contexto, já falei para vocês, né? Jesus questionado da sua autoridade, porque estava confrontando os pecados que aconteciam entre os judeus, né? Ele disparou as parábolas logo após responder ao questionamento a respeito da sua autoridade. Ele disse o seguinte: Jesus continuou: "E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Amém? Irmãos, já pregamos em um outro momento, há alguns anos, talvez atrás, sobre isso. E hoje pela manhã, eu tive o privilégio de ouvir uma mensagem, né, da FE, né, que todo domingo de manhã a gente tem uma reunião com os professores, e um dos professores traz uma mensagem, né, e eu tive com ela um momento bem interessante, porque ela me mandou um áudio de 10 minutos fazendo algumas perguntas,
E eu mandei 2 áudios de 10 minutos para ela respondendo. E aí eu acho que ela entendeu como é que faz para mandar pergunta, né? Não dá para ser de 10 minutos que ela ouve 20 de resposta, né? E nós conversamos assim através de mensagens, e acabou que essa conversa teve uma pausa de 1 semana mais ou menos. Ela mandou a pergunta 1 semana e eu respondi 1 semana depois. Por que eu estou falando isso, cara? Porque a pauta dessa conversa, mal sabia eu que ela estava com base no texto que eu tinha deixado pendente para pregar aqui hoje. E hoje pela manhã, ela veio e trouxe uma mensagem muito legal, falando do livro de Hebreus. O livro de Hebreus que fala a respeito do questionamento do povo de Israel, que estava querendo, aqueles que tinham se convertido ao cristianismo, estavam querendo voltar às velhas práticas da lei. E o livro de Hebreus é um livro muito bonito que fala a respeito da graça de Deus. E você vai se lembrar que a graça de Deus talvez tenha sido a maior revelação na minha vida, e acredito na vida da maioria de vocês nos últimos tempos. Teve um culto agora há poucos dias que nós falamos a respeito da importância da glória de Deus, que foi muito legal, que fala um pouco dessa graça e da responsabilidade humana diante da suficiência de Deus na nossa transformação. Irmãos, por que é importante admitirmos que não queremos ir trabalhar na vinha? Por que tem momentos na nossa vida? Olha para o irmão que está do teu lado. Pergunta para ele: você quer trabalhar de graça amanhã o dia todo? Eu quero. Você não vai ir. Você não vai ir. Vamos trabalhar de graça amanhã o dia todo. Fazer o seguinte: eu vou arrumar uma escova de dente para cada um, e nós vamos vir escovar esse chão aqui. Quem é que vem? Não levanta a mão, irmão, você não vai vir. Porque se eu parar um pouquinho para pensar, você não vai querer vir. Por que é importante nós admitirmos que não queremos vir? Por que, irmão, que é importante? Você viu que essa parábola aqui que nós lemos, o que ela está dizendo? Que aquele filho que disse, eu não quero ir, ele estava muito mais perto da transformação de Deus do que aquele que aceitou a proposta imediatamente. Se eu disser para você aqui hoje, levanta do teu lugar e vai numa pessoa que você magoou e peça perdão para essa pessoa, aquele que ficar sentado relutando, ele está mais perto de fazer isso de uma forma genuína do que aquele que levanta imediatamente, vai lá e abraça o irmão e chora. Você entende isso? Consegue entender, irmão? Consegue? Por que é importante nós admitirmos que nós não queremos ir? Por que é importante admitirmos que, a bem da verdade, a nossa carne, a nossa vontade normal, a nossa natureza, nos manda não fazer aquilo que nós devemos fazer? Quando depois dessa conversa e depois dessa mensagem de manhã, eu e a Jéssica íamos sair imediatamente para ir para Porto Alegre. Enfim, a visita lá começava 10h30, 11 horas, e nós não pudemos ficar no decorrer do culto, né? No decorrer do projeto, no decorrer da manhã aqui. E uma das coisas que eu falei para a Fê, e eu falo aqui agora de novo, só para deixar ela com vergonha, é que Deus tem preparado algumas pessoas aqui para ir tocando o barco, né? E acredito que esse tipo de mensagem, esse tipo de revelação de Deus, isso vem de Deus, e é assim que deve prosseguir, né? E que ela se encoraje a fazer mensagens como essa que mexe tanto com a gente. Existe uma dura realidade, irmão. A dura realidade nos diz assim:
nós somos maus, cruéis, hipócritas e mentirosos. A gente tem uma habilidade tremenda de ser dissimulado. Mas é uma facilidade tremenda, irmão. Se a gente disser aqui para você hoje, procurar alguma pessoa aqui que você ama e dar um abraço nessa pessoa, você vai fazer isso, irmão. Você vai fazer isso, irmão. Mas agora, se você sabe que esse irmão não veio hoje, não veio não sei quando, está meio estranho, está meio esquisito, você não vai lá bater na casa dele, irmão. Mas agora, se eu disser para você ir, é capaz de você ir. Sabe por que a gente vai quando alguém nos manda fazer? Sabe por quê, irmão? Porque a gente quer de volta, a gente quer receber o elogio por ter feito aquilo que é certo. E se ninguém me mandou fazer antes, eu não tenho a quem mostrar aquilo que eu fiz. Você entende isso? Você consegue entender isso? Poxa, cara. Jesus, ele estava falando para os fariseus, ele estava falando para os mestres da lei, ele está falando para um povo que não queria ouvir a verdade, irmão. Eles não queriam ouvir a verdade. Cutuca a pessoa que está do teu lado aí. Pô, não tem ninguém do teu lado, né? Pois é, as pessoas não querem ouvir a verdade. Assim vai passando, nós passamos o nosso primeiro mês, estamos chegando no nosso segundo mês da igreja, e aí a gente começa a ver mais ou menos como é que vai ser. Passa aquele primeiro vento de pessoas que vêm e que vão e que se vislumbram, e aí a gente começa a ver quem são os que vão passar o frio e o calor aqui dentro conosco, aqueles que vão estar dispostos a andar nessa jornada junto conosco. E eu digo, que bom que você está aqui hoje, irmão. Posso te dizer, você tem um monte de problema, eu também tenho. A gente está numa rotina muito louca. Posso te dizer assim, com toda certeza, tudo que eu queria hoje, de verdade, era chegar numa igreja, que alguém me dissesse assim, ó, vem aqui na frente, nós vamos fazer o corredor do milagre, e tu vai passar numa ponta do corredor e vai chegar na outra, e o teu sogro vai ficar bom. Cara, como eu queria isso, cara. Mas Deus livre. Não só porque eu quero que ele fique bom, é porque eu estou vendo tudo que está aí pela frente para acontecer, irmão. Ele teve uma situação bem complicada, ele tem existe um roteiro que a gente começa a imaginar ali na frente, que ele é um pouco assustador, irmão. Uma pessoa totalmente, como é que eu vou dizer, que faz as coisas tudo sozinho, assim. E agora vai depender dos outros. Tchê, como é que vai ser isso? Não vai ser fácil. Tudo que eu queria era chegar aqui hoje e alguém me dizer assim, ó, não. Fica tranquilo, Maurício, nós vamos fazer uma campanha de oração e de jejum agora. Nós vamos botar o relógio despertar às 3 horas da manhã. Em uma semana, depois de uma campanha de jejum, tu dá uma oferta bacana aí, né, cara, uma oferta de sacrifício, alguma coisa que vai pesar no teu coração, que vai fazer uma diferença. Eu tenho certeza que Deus vai te honrar com isso. Cara, quando a gente está com um problema, a gente pensa que tudo que a gente precisa é se livrar desse problema e entregar ele no colo de alguém, não é? Pensa comigo, cara. Uma vez eu estava jogando bola com um cara que já jogou bola assim mais, né? Melhor assim, até jogou profissionalmente. E ele me dizendo o seguinte, não, ó, o negócio é assim, ó, pegou a bola e passa. Por quê? Porque se alguém perder já não é tu, e é assim que funciona futsal. Eu digo, tchê, como é que é tão simples isso, né? O negócio é eu me livrar dela. Se ela parar na minha frente perto do gol, eu chuto no gol. E daí eu fui olhar o jogo, é mais ou menos isso mesmo que os caras fazem. Pega e toca para alguém, se o cara segurar lá, faz o que fizer. E a corrida da vida é mais ou menos isso. Lá na minha empresa, chega um negócio, um problema aqui, não, eu faço a minha parte e já toco para frente. Se explodir lá no outro, eu me livrei, ufa. Sabe brincadeira de batata quente? Né? Você lembra da brincadeira? Quem é que lembra da brincadeira da batata quente?
Você se lembra, irmão? Você é velho também. Até hoje tem a batata quente, não tem? Vai passando. Estourou na mão de alguém agora. Vai ter que dizer a letra de quem é teu namorado. Não tem uns negócios brabos assim para acabar com a gente, né? Meu Deus, eu não tenho nenhum, eu invento qualquer letra. Vou ter que pensar no nome. A gente fica com as nossas demandas e os nossos problemas, a gente chega na igreja e está com aquela batata quente na mão, toca no colo do pastor. Ele que se vire com esse negócio. Tem uns irmãos aí que estão pensando assim, toca no colo do pastor, ele vai ter que dizer a letra da minha namorada. Às vezes a gente pensa que o que a gente precisa é tocar no colo de alguém. Só que aí esse cara que recebeu essa batata quente na mão, ele não quer decepcionar essa pessoa. Porque ela chegou aqui e tocou aquela batata quente na mão. Ela chega aqui e diz assim, ai pastor, eu vim aqui porque eu preciso que tu resolva o meu problema. Ela não vai dizer isso, ela vai dizer assim, eu quero que tu ore aqui na minha carteira de trabalho para me arrumar um emprego. E olha o problema que o pastor está com aquela carteira na mão. Porque assim, se eu orar e ele arrumar um serviço, esse cara vem e fica aqui para sempre. Agora, se não der certo, ele nunca mais vai botar os pés aqui. Então, o que eu faço com isso? Bueno, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o quê? A batata quente da minha mão. E aí ele toca a batata quente para quem? Quem? Para quem, irmão? Você é da igreja Despertar. Para quem que ele toca a batata quente? Era para ser para Deus, né? Mas para quem que normalmente ele toca? Para o cara de volta. Nós vamos orar, mas aí depende se tu tem fé ou não tem. Toma. Batata está contigo de novo. E o cara volta para casa. Eu não acredito, eu vim para me livrar disso aqui, agora ficou pior. Porque agora se não der certo, eu vou me queimar com Deus. Depende de tu ter fé ou não agora. Tchê. Jesus, ele está falando para um povo que não quer ouvir. Mas ele ama aquele povo que ele está chamando de ladrão. Você consegue acreditar que Jesus ama alguém que ele chama de ladrão? Você consegue acreditar nisso? Sim ou não? Então, se eu chamar você de ladrão, você vai pensar que eu posso te amar mesmo assim? Sim ou não? Se eu disser para vocês que nós estamos num covil de ladrões, você não vai ficar bravo comigo. Porque você disse que Jesus pode amar aqueles que ele chamou de ladrões e de covil de ladrões, né? Que é esconderijo. É onde vocês se escondem. Você acha que Jesus amava Pedro? Sim ou não? Sim ou não? Jesus chamou Pedro de Satanás. Acredito que foi por isso. Não vou falar essa bobagem. Como é que era o nome do cachorrinho, do gatinho da bruxa de 71? Acho que era Pedro que era para ser, daí ficou, né? Falei. Jesus chamou Pedro de Satanás. Ele disse, afasta-te de mim, Satanás. Porque ele não queria que Jesus fosse para a cruz. Jesus, ele amava aquele povo que perseguia ele. É o microfone, né, que está fazendo isso. É? Jesus, ele amava aquele povo que perseguia ele, cara. E ele tinha um compromisso. Hoje vai ser bem rapidinho, eu acho, cara. Acho mesmo. Ele tinha um compromisso. Presta atenção aqui, ó, irmão. Ele tinha um compromisso com aquelas pessoas. E ele disse para elas, em duas parábolas, a mesma coisa praticamente. Ele disse em duas parábolas a mesma coisa praticamente. A parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas, ela é mais ou menos igual. Ela diz que eles foram chamados, quando eles tiveram um encontro com
com o rei ou com o dono da plantação, eles agrediram os emissários, os enviados, os missionários que chegaram neles. E não quiseram tomar para eles aquilo que era da plantação, do dono da plantação, e não quiseram participar da festa de casamento do filho do rei. Ele estava dizendo para os fariseus, para os hipócritas, para aqueles que viviam mais a religião do que de fato era o evangelho. Ele estava dizendo para eles o seguinte: vocês estão tocando fora uma oportunidade. Vocês estão tocando fora a oportunidade de vocês serem transformados e fazer parte de algo muito legal. E ele disse mais, ele disse: vocês já tocaram fora, porque tem pessoas entrando na frente de vocês. E são aquelas pessoas que vocês achavam que não iam entrar nunca. Ele disse para essas pessoas: vocês mataram, então vocês vão morrer. Mas antes disso, ele fala para eles o seguinte: pensa comigo. Se tem dois filhos, um é sincero e diz: eu não quero ir. E o outro é hipócrita e diz: deixa comigo, pai. Aquele que diz: eu não quero ir, ele é capaz de ter uma mudança de entendimento, porque ele admitiu que ele não quer. Mas aquele que está mentindo, ele vai continuar mentindo e não vai participar do reino. Você entende? Se eu disser para você aqui hoje, irmão, venha trabalhar no evangelho, venha ser, sim, um correspondente do evangelho nesse mundo tão cruel. Você vai pensar e vai dizer: vou ou não vou? Você pode parar aqui e pensar: poxa, a resposta que ele quer é eu vou. Chama-nos para que o mundo possa. Eu pedi essa música aí, né? Eu fui ocupado. Né? Eu adoro essa música. Na minha posse de conselheiro tutelar em 2010, eu botei essa música aí, cara, para fazer a minha primeira fala lá de agradecimento. Lembra, amor? Lembra? Eu acredito que Deus nos chama mesmo. Mas e como a gente responde, cabeção? Não, deixa para mim nada, cara. No final das contas tu não vai. Tinha um irmão aqui na igreja que ele tinha um apelido de Cambão, mas Deus está tratando isso aí, faz tempo. O que é cambão? Quem é um cambão? O que é um cambão? Bota o nome na lista lá no futebol e vai ou não vai? Não, não vai. Promete que vai vir tomar um chimarrão, vai ou não vai? Não, não vai. Diz que vai vir aqui para fazer não sei o que na parede, vai ou não vai? Não, não vai. Está sempre prometendo que faz, mas não faz. Para de olhar para o Jader, que coisa séria. Ele já melhorou, não é mais assim. Pelo menos comigo ele não fala desse jeito. Você fala com você, tu está botando nome na lista do futebol ou não? E foi? Não foi? Ah, não! Eu não sabia. Eu não sabia. Ô Igor. Tá vendo? Agora não vai vir também. Não, sabe? Ele vai vir sim. Gente, essa realidade. Quantas vezes tu disse para Deus que tu ia largar esse pecado podre que tu faz todo dia? Ai, Maurício. Tá me olhando, parece até que tu sabe. Quantas vezes, cara, vai orar todo disfarçado: Senhor, não vou mais fazer, Senhor, não. Agora eu já sei como é que eu faço. Eu vi um vídeo no YouTube e o cara me disse como é que é os 5 passos para largar o pecado tal. E aí agora eu sei como é que é. Primeiro eu tenho que confessar para um irmão, depois para uma irmã, depois eu chego no culto, eu oro. Aí depois que eu fizer isso, eu faço Não, eu já descobri como é que eu faço para abandonar.
Eu vi a pregação lá daquele casal que disse como é que faz para resolver o problema do conjugal. É que eu tenho que orar 30 minutos junto com a minha esposa todo dia. Bom, tá bueno, eu tenho só 30 minutos para falar com ela, já passo esses 30 minutos orando, já não precisamos nem conversar. É isso, nós temos que orar de joelho. O negócio é orar de joelho. Me disseram que é assim, ô Estevão. Sabe o que tu faz? Tu chega na igreja, na loja, lá no, como é que é? Na Vale Cross. Tem tanta loja que tá me deixando louco. Chega na Vale Cross, né? Leva esse óleo que eu tenho aqui, que veio da barba do, né? Não é da barba de ninguém, não foi do Felipe, né? Leva esse óleo, tu unge todas as motos. Mas não é qualquer unção. Tu tem que ungir no lugar certo, ali na ignição do troço. E aí, seguinte, à medida em que tu vai orando, né? Tu vai ungindo e vai chegando até o final. Quando terminar, tu pega o resto do óleo, toca para o fundo do pátio e fala a palavra mágica. Está esperando a palavra mágica, irmão? Eu não acredito. Você já fez essas coisas, né? Quem já ungiu o carro aqui? Para não bater. Depois fez seguro. Já ungiu o carro, né, irmão? Eu já ungi um monte de carro, irmão. Ora pelo carro. Cara, uma vez criticaram um louco que orou por causa que o gato tinha morrido, para ver se o gato ressuscitava, e a gente ora pelos carros e acha bonito. É melhor olhar pelo gato do que pelo carro, não é? Por que eu estou falando isso? A gente aprende um monte de esquemas, de sistemas para as coisas dar certo. Eu estava lá na frente do hospital, lá, e eu sou meio louco, assim, eu fico olhando para umas coisas nada a ver, assim. Eu fiquei olhando para cima, assim, num restaurantezinho lá no negócio que a gente foi, e eu mostrei para a Jéssica, lembra, amor? Eu disse, olha lá no cantinho lá. Aí tinha uma santinha, virada para a porta, assim. Eu achei estranho, porque ela estava meio em diagonal, assim, já meio virada bem para a porta, assim. Daí tu chega na casa dos irmãos, chega lá, tem um espelho na frente da porta. Os irmãos fazendo reiki, né? Aí tem a santinha ali. Daí se o cara é crente, não tem a santinha, tem uma Bíblia. Aí o pastor deu uma cruzinha uma vez para pendurar na porta da casa, na maçaneta da casa. Deu um punhado de sal para tocar no fundo do pátio. Tu tocou, irmão. Tocou o sal. Pegou a maçaneta, tá lá o negócio. Você fala dos, né? Os católicos, tu tá pior que eles. Cheio de coisinha. A gente fez tanta coisa. Mica, tu é de uma igreja mais normal, né? Nós éramos uma igreja muito louca. Fazia coisinha. Seguinte. Não sei de onde é que tirava tanto sal, cara. Mas na hora de ser o sal da terra, ninguém queria. Nós queria pisar no sal, mas eu não queria ser o sal. A gente aprende um monte de método. E alguns ficam enraizados em nós. Alguns ficam enraizados em nós. Se eu disser para ti que se tu magoou alguém, tu tem que pedir perdão para essa pessoa, o que tu faz? Vai lá e pede perdão. Se eu disser para ti, Dan, que tu tem que pedir perdão para as pessoas que tu magoou, e tu tem assim, uma semana para pedir perdão para essas pessoas, porque senão tu não vai conseguir aquele trabalho que tu quer, porque é isso que está travando. Ô, irmão, você não está no batuque, irmão, que tem uma coisa que trava outra coisa. Você já foi em batuque? Quem é que já foi em batuque, irmão? Não levanta a mão. Todo mundo que vai no batuque tem um trabalho que fizeram para essa pessoa. Todo mundo. Não tem nenhum que chega lá que não diga assim, olha, fizeram um trabalho para ti. Daí nós temos que fazer o quê? Um outro trabalho para desmanchar aquele, e de preferência um para ser vingado de quem fez.
Aí tu chega na igreja e a pessoa diz assim, não, teu problema é que não está dando certo a tua vida amorosa, teu marido não vem para a igreja, ele não para de beber, a tua mulher não para de olhar novela, né? Tem umas coisas que os crentes querem que acabe, né? O teu marido não para de jogar videogame, tem uns negócios loucos que acontecem, cara, na igreja. Tudo isso é porque tu não está orando, ou porque tu não está dando dízimo, ou porque tu não fez. Lembra da batata quente? É porque a tua culpa. O fato dessa pessoa não estar na igreja porque ela não quer, será que não tem relevância nenhuma? Será que não tem relevância nenhuma? Me diz uma coisa, se eu disser para você que você tem que perdoar alguém, é fácil fazer isso, irmão? É fácil perdoar alguém? Cara, eu tomei uma guampa já uma vez, né? Já contei para vocês, né? Fui traído, não pela minha esposa, agora Deus o livre se ela falar uma coisa dessa comigo. Mas não sei, né? Não vou dar ideia para ela, não vou dizer que perdoo ela, né? Vai dando ideia. Uma vez levei uma guampa, né? E eu vou dizer para ti, irmão. Se um dia vier me pedir perdão por aquilo ali, não sei como é que faz. Não é tão fácil. Tá dando risada, né, irmão? Hã? Vamos ser sinceros, eu tenho um problema que eu sou sincero. Um dia eu falei aqui no culto que eu não amava todo mundo, tem uns irmãos que se ofenderam comigo. É fácil pedir perdão? É fácil admitir que está errado? Sim ou não? Sabe quando é que a gente tem que pedir perdão? Quando a gente está arrependido do que a gente fez. É fácil se arrepender das coisas que faz? Cara, tu vê os irmãos contando a história deles, eles chegam a brilhar quando estão contando os pecados que eles cometiam. Nunca viu um crente fazer isso? Não, porque eu quando era novo, né, que o cara já está com aquela barriga da experiência, né? Não, quando era novo, o seguinte, que o meu filho não descubra. Eu saía todas as noites aí, corria o chinaredo todo, fazia um bolo, barbaridade, não tem lugar que não fui nessa charqueada de São Jerônimo, Deus o livre, atravessava com uma arma na cintura, e o primeiro que se atravessasse, eu tacava-lhe bala e tal, conta faceiro, mas depois diz assim, graças a Deus que me converti, depois me casei, e agora estou vivendo essa vida, né, trabalhando todo dia, e vai ficando desse tamanho. Quando estava falando do pecado, estava inflado. Quando começa a falar da vida que trabalha agora, que nem um louco para pagar, né? Pergunto, se arrependeu da vida de pecado que ele tinha? Diz que sim. Mas aconteceu ou não? Não sei, irmão. Parece que não. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que parar de ser hipócrita, cara. Quer que alguma coisa aconteça na tua vida? Quer que alguma coisa aconteça na tua vida? Sabe o que você precisa fazer para a transformação de Deus acontecer na tua vida? Quem é que chuta aí o que você precisa fazer? O que você precisa fazer para Deus transformar a tua vida, irmão? O quê? Quem é que é corajoso aí para dizer? O que eu preciso fazer? Nada! Nada! Irmão, lembra comigo? Tudo acontece em nós pela graça de Deus. A gente está aqui nessa luta, vivendo e passando por tudo de graça. Se o meu sogro teve um AVC, Deus sabe por quê. Se ele tiver que morrer amanhã, ele morre. Se ele tiver que continuar vivo, se ele tiver que ser curado amanhã, ele vai ser. E isso não está na minha mão, não está em quantidade de óleo que eu consiga lavar ele. Vai acontecer, porque Deus quer que aconteça. Mas se a gente não entender e ficar pensando que é a gente que fala algumas palavras mágicas ou tem um monte de coisa para fazer, a gente vai viver achando que a gente é culpado das coisas que estão acontecendo. A nossa vida está na mão de Deus, Ele tem cuidado da gente. Não é porque algumas coisas dão errado que sai da mão de Deus, irmão. Ele te conhece, Ele sabe onde é que é a tua caminhada, o que tu faz de errado, o que tu faz de certo. Mas Ele continua a fazer o bem para ti.
E se ele está cuidando do meu sogro, foi bom para o meu sogro ter esse AVC, irmão. E isso é duro de dizer. Ah, Maurício, você está falando isso porque é o teu sogro, né? Queria ver se fosse teu pai. Pois é, o meu pai morreu. E eu continuo entendendo a mesma coisa. A gente tem que entender, irmão. A nossa vida e a nossa história está na mão de Deus. O que a gente precisa fazer para isso? Bom, bueno, Maurício, então não vamos continuar assim, fazendo nada. Eu disse, não, não é assim. Na nossa conversa hoje de manhã, a gente chegou juntos a uma conclusão. Não adianta eu achar que a melhor forma de fazer o que é certo é começar a fazer mesmo não querendo fazer. Você sabe como é que funciona isso? É assim, ó. Eu não costumo me arrepender dos meus pecados, mas eu arranco pedindo perdão para todo mundo. Eu não costumo amar as pessoas, mas eu começo a viver como se eu amasse. Como se as coisas de Deus pegassem no tranco. Uma vez eu ouvi um pastor ensinando um irmão a falar em língua estranha, começando a falar glória, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia. Para ver se pegava no tranco. E disse assim, cara, se o cara consegue falar uma bobagem tão grande para isso, não é estranho a gente achar que a gente tem que começar a viver primeiro servindo para depois amar. Se você chegar na igreja e não amar ninguém e começar a servir, você vai ser um baita do encrenqueiro. Não tem os irmãos encrenqueiros na igreja? Sabe aquele irmão que limpa, mas se alguém pisa ele fica brabo? Não tem? Eu toco, mas se alguém erra eu fico louco. Não tem? Ah não, o Maurício disse que vai botar um videozinho, mas até agora ele não falou nada. Começa a ficar bravo se o cara muda na hora. Eu prego, mas se as pessoas estão dormindo no culto, eu já começo a ficar louco, eu fico bravo e vou embora. Nunca mais. Bom, no culto que eu disse que ia pregar, não apareceu ninguém. O cara que serve sem amar, ele é um encrenqueiro. Ele vai dar problema. Porque a gente precisa entender, irmão, que antes de qualquer coisa a gente precisa amar a Cristo e amar os irmãos. E se eu não começo a amar, eu preciso dizer para o Senhor, e talvez seja essa a nossa única missão aqui, irmão. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador demais. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Talvez a única forma e a única coisa que nós precisamos dizer para o Senhor é: Pai, me ensina a me arrepender. Pai, me ensina a perdoar. Pai, me ensina a amar ao meu irmão. Porque talvez quando eu amar ele, eu não vou mais ser o idiota que eu sou. Porque eu preciso disso. Se eu não entender como eu devo amar a minha mãe, meu pai, eu não vou entender o quanto eu preciso obedecer a eles. Mas aí você vai na igreja, alguém diz para ti, a Bíblia diz, tem que honrar o pai e a tua mãe. Daí você acha teu pai um mau caráter e continua a fazer um monte de coisa. E quando você faz 18 anos, você abandona ele para sempre, porque até que enfim, acabou, já não sou mais criança. Por quê, cara? Porque não é por uma regra. Eu me lembro que tinha gente que me aterrorizava dizendo que eu tinha que obedecer meus pais, senão eu ia morrer cedo. Porque é isso que diz, né? Honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão, né, serão prolongados, é um negócio assim, né? Eu achava que era assim, já. Eu achava que o que eu tinha que obedecer aos meus pais, senão eu ia morrer muito cedo. Só que quando eu chego diante de Deus, Deus me mostra quem meus pais são. E aí eu entendo que eu não tenho como não amar eles. Ah, Maurício, quer dizer que não amava teu pai? Eu amava meus pais, mas eu achava que eles tinham um monte de erro. E te digo mais, quando eu era adolescente, até pouco tempo atrás, eu achava que eu sabia muito mais que eles. E não sei se você não era assim também. E quando a gente aprende a amar eles, você entende. Foi lançado há poucos dias um filme do Coringa. E todo mundo que olhou, diz que termina o filme e começa a gostar mais do Coringa do que do Batman. Porque entende por que o Coringa passou tudo que passou. Meu Deus, agora ele vai falar do Coringa. Eu disse, não. A gente tem pessoas que a gente não ama, cara.
Porque a gente não conhece a história e o porquê que elas fazem o que elas fazem. E a gente critica, a gente trabalha contra, a gente fala mal. Mas a gente não bate no próprio peito e diz: Senhor, me ajuda a amar essa pessoa. Porque se a gente faz isso, o Senhor vai lá e diz para nós assim: eu vou te mostrar quem ela é. Eu vou te mostrar a história dela. Ela vai sentar contigo e vai conversar contigo a respeito do que e porquê ela faz o que ela faz. E você vai fazer o quê? Você vai se constranger. E daí, depois que tu ama, tu morre por essa pessoa. Porque não tem como ser indiferente por alguém que a gente ama de verdade. Você ama o teu filho? Você não morreria por ele? Quando eles estão doentes, não dá vontade de trocar? Eu sei. Muitas vezes eu passei a noite toda tossindo, e a minha mãe correndo, fazendo uma gemada, e meu pai sentava do lado para abrir a camisa, assim, dizendo: eu queria que fosse em mim isso daí. Verdade ou mentira, mãe? Quando a Letícia ficava doente, e a casa era de madeira, porque bobo ele também não é, né? Ele vinha correndo. A Letícia teve... Como é que era o nome daquela doença que tossia bastante antigamente, mãe? Coqueluche. E ele vinha e batia com a cabeça na parede, se culpando por ela ter pego essa doença, querendo que passasse para ele. Porque quando a gente ama alguém, a gente sofre por aquela pessoa. A nossa igreja não precisa de pessoas que dizem que fazem. Pelo contrário, nós precisamos de pessoas que admitem que não fazem, que não querem fazer. Porque aquelas que admitem que não querem fazer, elas estão mais perto de mudar. Porque aquele que disse eu não quero, ele mudou de ideia, irmão. Se você hoje é um daqueles que diz eu faço e acaba não fazendo nada, para de mentir, irmão. Você não quer fazer. Você não quer viver como igreja? Quer ou não quer? Maurício, mas tem umas coisas que eu quero, mas na verdade quando eu vou tentar eu não consigo. Em Romanos 7 diz que o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer é justamente o que eu acabo fazendo. Nós vivemos constantemente com essa luta. Quando a gente admite que a gente não quer e que não consegue, e chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não consigo. Ele te diz: bom, mas o certo é esse. A gente fica pensando que, poxa, agora eu vou na igreja, eu vou aprender a fazer certo. Mas não basta aprender a fazer certo. Porque eu aprendo como fazer e acabo não conseguindo fazer. Romanos vai dizer: e agora, o que eu faço se eu não consigo? O meu corpo e a minha carne me levam para a morte. E a lei que eu gostaria de cumprir, e o amor que eu gostaria de viver, eu não vivo, mas eu vivo conforme uma carne que quer me matar. A minha natureza me leva para a morte. O que eu faço? E Paulo vai dizer: louvado seja Deus, porque através do seu Espírito Santo, através de Jesus Cristo, como é que diz daqui, ó? Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me levará para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queria hoje te dizer, se você não ama ainda as pessoas que você odeia, diga para o Senhor: Senhor, me ajude a amar. Eu tenho aquele colega no trabalho que eu quero que ele morra. Ah, mas eu não sou assim. Eu disse: pois é, ainda bem que você não é tanto, mas que você odeia ele, você odeia, você queria que ele fosse demitido. Ah, mas essas pessoas fizeram tanto mal para mim, eu queria que... Pois é, irmão. Peça para Deus para que você ame essas pessoas. E Deus vai te ensinar a fazer isso. Mas você precisa só dizer: Senhor, ai de mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu preciso aprender isso. Ah, Maurício, então quer dizer que Deus está esperando eu fazer isso para daí sim eu conseguir o meu emprego, resolver? Não estou falando nada disso, irmão. Nada disso. Eu só quero te dizer que a alegria de toda a terra, que é a grandeza do nosso Senhor,
Sabe, essa música que a gente cantou agora há pouco? A alegria de toda a terra. Onde é que ela está na tua vida? Onde é que ela está na tua vida, irmão? Por que a gente não tem desfrutado e vivido isso? Você está cheio de problema aí, cara, atucanado. Experimenta dizer para o Senhor: eu não consigo mais, Pai. Eu não quero mais, Senhor, eu não sei amar. Eu não me arrependo dos meus pecados, Pai. Eu não consigo pedir perdão. Eu não consigo perdoar. Tudo que eu faço é da boca para fora. Porque é fácil fazer da boca para fora, irmão. É fácil. Quem sabe a gente começa a fazer de verdade. Admite. Você gostaria de viver se preocupando mais com os outros do que com você mesmo? Você sabe que isso é o certo. Mas você está mais preocupado com o seu salário, com o teu dinheiro. Você gostaria de se preocupar mais com a tua esposa do que contigo mesmo. Mas na hora da discussão, tu trava uma batalha como se fosse uma guerra. Você destruiu a sua família, você viu famílias sendo destruídas por causa dessa arrogância, e você continua assim. Posso te dizer, só tem um jeito na tua vida, irmão. Você botar o teu joelho no chão e dizer: Senhor, ai de mim, Senhor. O Evangelho não é um lugar para pessoas disciplinadas. O Evangelho é um lugar para pessoas que admitem os seus erros e a sua fragilidade. Posso te dizer, o Senhor está louco para te pegar no colo, mas para de dar com os braços, bater, sabe? Eu tenho lá em casa 2 gatos, um casal, a Maria e o Lázaro. O Lázaro vem, quando tu chega dentro de casa, ele sai se esfregando em todos os cantos. A Maria vem e fica na nossa volta, miando. Quando tu pega a Maria, ela faz assim, ó, se coiseia toda e se atira no chão. O Lázaro, tu pega ele e fica assim. Se tu ficar 1 hora, ele fica 1 hora assim. Deus está louco para te pegar no colo, irmão. Para de dar com os braços que nem um louco. Se sujeita. Respira e diz assim: estou cansado, Senhor. Estou cansado de mentir. Estou cansado de me iludir. Estou cansado de achar que posso, achar que consigo, de achar que as coisas estão na minha mão. Tu pode ser o melhor vendedor do mundo, mas se as pessoas não entrar lá, a gente precisa. Se você diz assim: Senhor, eu não quero, você está mais perto de mudar de ideia do que você dizer: ah, deixa para mim, e acabar sendo um cambão na igreja, né? O que você acha, irmão? Hoje você chegou com essa batata quente. Eu posso te dizer uma coisa: você fica agarrado nisso aí. O Senhor quer pegar isso daí e dizer assim: não, não. Sabe para que serve batata quente? Para a gente pegar ela, botar ali na janela, esperar uns 10 minutinhos, descascar, picar e fazer uma maionese. E aí você vai comer a batata quente junto com um monte de gente que tem uma batata quente na mão. De preferência com churrasco. O que tu acha, Jairo? Churrasquinho? Uma costela, 12 horas, uma maionese. O pessoal está agarrado na batata quente aqui. Se você ama, continue amando, mas ame mais. Não mais aquela mesma pessoa, mais pessoas. Que eu acho que o Evangelho vai fazer um pouco mais de sentido na nossa vida. Amém? Jesus estava dando uma oportunidade para aquele povo se arrepender. Quando eles viram aqueles improváveis se arrependendo e vivendo, eles ficaram tão constrangidos que eles quiseram matar Jesus. Olha para a tua volta aí, irmão. Tem gente que já se ligou antes de ti, cabeção. Você está há tanto tempo nessa história. Fulana, mas como é que a fulana? Pois é.
E você ficou aí, e agora o que você vai fazer? Vamos crucificar Jesus de novo? Precisa. Até que se a gente crucificar, ele volta de novo. Ai de mim, Senhor, que não amo. Ai de mim, Senhor, que não faço, porque não consigo. E eu dependo de Ti, Senhor. Amém? Fica de pé em teu lugar, então.